Shalom a todos, todos meus queridos, amados irmãos e amigos. Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremos-nos e regozijemo-nos nele. E a Ele, somente a Ele, seja toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre e sempre. Amém. Glória a Deus. Eu espero que vocês estejam bem. Estou muito contente de estar gravando mais esse vídeo aqui com vocês. Infelizmente, na semana passada não foi possível nós estarmos gravando o nosso vídeo, porque tive um impedimento, mas hoje estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? Estamos aqui na nossa série, o Sermão do Monte, onde temos trazido a mensagem que o Senhor Jesus pregou no monte, uma das mensagens mais importantes do Novo Testamento, aonde Jesus ele traz as normas, o meio de conduta, para que seja uma regra para todo cristão que crê no Senhor e quer viver com o Senhor. Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E o caminho com o Senhor é um caminho de obediência. Amém? Se você não tem assistido os nossos vídeos, se você quer ver as mensagens anteriores, porque eu estou trazendo de forma linear todo o Sermão do Monte, então procure os nossos vídeos anteriormente, eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida. Amém? Mateus 5, 31 e 32 vem dizendo assim: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Amém? Eu sei que continuamos aqui com uma mensagem que aperta um pouco, irmãos, mas com certeza Deus tem um propósito de falar aos nossos corações, para nos elevar espiritualmente, para nos levar a cada dia mais a sermos transformados, moldados no propósito dele. Que deixemos todos os nossos propósitos particulares e vivamos cada dia mais para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus ele dá a ênfase falando, antigamente foi dito, qualquer que der deixar a sua mulher, dê carta de divórcio. Então Jesus ele enfatiza primeiro assim, que antigamente havia essa regra. Por quê? Porque naquela sociedade, por qualquer motivo, alguém estava ali descontente com a sua mulher, dava-lhe simplesmente uma carta de divórcio, apresentava para o tribunal, dizendo: eu não quero mais estar com ela porque ela me desonrou, porque ela é iracunda, e porque ela não faz as coisas direito em casa, porque ela não cuida direito da casa, e simplesmente aquilo era aceito e a mulher era deixada à sua própria mercê e dava liberdade para aquele homem, para que ele fosse casar de novo, muitas vezes com uma mulher mais jovem, E nós vemos através disso que não há nada de novo debaixo do céu, Assim era no tempo de Jesus e infelizmente não tem sido diferente nos nossos dias. As pessoas, por causa de nada, quebram o seu compromisso, a sua aliança diante de Deus e seguem em frente, Mas não é esse o propósito de Deus. E Jesus ele dá continuidade aqui dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição. E essa palavra aqui é que tem toda a importância. No grego, a palavra que é empregada aqui, onde é traduzido por prostituição, é a palavra porneia. A palavra porneia ela está relacionada exatamente sobre impureza, sobre pornografia, sobre toda e qualquer prática leviana de promiscuidade, e engloba tudo, adultério, prostituição. Então, o que Jesus ele estava dizendo? Que se a pessoa não cometer deliberadamente qualquer tipo de impureza sexual, se a pessoa tiver cometido isso, aí sim haveria o direito do divórcio. Mas fora disso, Jesus ele dá a seguinte ênfase, dizendo que aquele que repudiar a sua mulher, ele a expõe ao adultério. E aí ele reitera: aquele que casar com a repudiada também adultera. Então Jesus ele foi muito enfático nisso. E por que Jesus ele enfatizou isso? Porque naquela época se vivia numa sociedade onde praticamente seria impossível a mulher tomar uma atitude libidinosa dessa maneira, tomar uma atitude de prostituição dessa maneira, de agir dessa forma. Porque vivia-se ali numa época em que as mulheres elas estavam totalmente centradas em viver em família, cuidar da sua casa, dos seus filhos, e ela era totalmente dependente do seu marido.
Então Jesus ele já dá ênfase numa coisa que era praticamente impossível de acontecer. Diante do padrão que Jesus estava estabelecendo, seria impossível que o homem ele fosse lá e colocasse direito a se separar, por causa que diante da sociedade só se fosse uma mulher muito leviana, uma mulher muito sem temor a Deus, que cometeria tal ato. E aí Jesus ele dá ênfase dizendo, então se você por outro motivo deixá-la, você está expondo ela ao adultério. E qualquer pessoa que casar com essa mulher que foi deixada também adultera. Ele traz mais ênfase no mandamento antigo. Então, quando nós vemos isso, nós temos que entender a seguinte coisa e trazermos para a nossa realidade hoje. Que primeiro, que Jesus ele dá essa ênfase, não como diz alguns hoje em dia, aí que falam que a partir daquilo que Jesus ele disse de maneira categórica que era proibida a separação. Não foi isso. Porque dentro do contexto, na época, bastava um homem dar carta de divórcio e ele estava livre para se casar novamente. Mas o que Jesus ele disse, não que não poderia haver essa separação, mas ele disse qual é o motivo crucial para que isso aconteça. E somente por prostituição, que isso daí poderia ser realmente aceito. Na verdade, a palavra de Deus ela é enfática. Deus odeia o divórcio. Mas também, em outras passagens diz, Deus ele nos chamou para a paz. Como pode muitas vezes alguém ficar vivendo com outra debaixo de um abuso moral, um abuso psicológico, ou muitas vezes como acontece com alguns casais de uma das partes usarem de violência e a pessoa em nome de uma tradição que vem da nossa raiz indo-europeia, dizer não, você tem que aceitar todo e qualquer absurdo e continuar com a pessoa. Não é sobre isso que Jesus estava falando, mas Jesus ele estava dando normas para que a única exceção que haveria seria essa. E aí nós entendemos a seguinte coisa, e isso daí que tem que ficar muito claro aqui, que claro que toda e qualquer situação que um casal esteja passando, toda e qualquer situação, mesmo que seja por um caso até mesmo de um adultério, tudo isso tem que ser analisado. O melhor, o bom seria que houvesse perdão, mas também perdão a partir do momento que houver um arrependimento legítimo da parte ofensora. Não é simplesmente a pessoa ofendida ser obrigada a perdoar, sendo que a parte ofensora, ela não se arrependeu. A parte ofensora não deixou de pecar. Então, bom é que haja o perdão, mas também há necessidade do arrependimento da parte ofensora. Mas Jesus ele também deixou claro, se diante da situação for totalmente impossível que haja esse perdão, a pessoa está livre, porque a pessoa não pode ficar debaixo desse jugo de repente ser defraudada e a pessoa ofensora não se arrepende e a pessoa ofendida ser obrigada a suportar isso. Não, a pessoa tem o direito de deixar. A pessoa ofendida tem o direito de deixar e aí sim pode constituir um novo relacionamento. Agora, creio eu, como a ênfase do apóstolo Paulo, eu não vou entrar no mérito disso aqui agora, porque senão o vídeo ficará muito longo, mas diante da ênfase do apóstolo Paulo, que seja no Senhor. Amém? E aí vou só trazer um padrão aqui para nós entendermos, para eu não me prolongar muito no vídeo, para que os irmãos entendam. Por exemplo, você vem de um relacionamento que infelizmente não deu certo, mas você estava no mundo. Você vivia no mundo, vivia casado, houve várias circunstâncias, você se separou e constituiu uma nova família. E aí você foi para os caminhos do Senhor, na sua segunda família, no seu segundo casamento. E aí, qual a sua situação? Você está em pecado? Você está diante de Deus? Você está condenado? Isso que você tem que entender. Você está casado? Você vive uma vida íntegra? Você foi lá, casou oficialmente nos órgãos competentes, no cartório, legitimado? Mesmo sendo um segundo casamento, mas você está casado. Você foi para o Senhor. Mesmo você tendo tido um relacionamento anterior, mas você foi para o Senhor, estando casado no seu segundo casamento. Em 1 Coríntios 5,17 está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é nova vida. Amém? Então se você
vai para a igreja, mesmo tendo um segundo casamento, você conhece o Senhor, é nova vida. Amém? Agora, qual a situação, por exemplo, de você sendo crente? Você é crente, aconteceu uma situação aí em que, infelizmente, a outra parte, você era casado, a outra parte, ela cometeu ali um ato libidinoso, adulterou e tal, e não houve meios de reconciliação. Não houve arrependimento, não houve meios de reconciliação. Qual é a sua situação? Diante do Senhor, você como uma pessoa sendo ofendida, você pode ter um novo casamento. Assim entendo eu pela interpretação da palavra do Senhor. Amém? Claro que existe uma divergência e várias opiniões a respeito disso. Mas eu entendo no Senhor, por esta palavra que nós estamos lendo aqui, que uma pessoa sendo crente, houve uma separação e a parte ofendida, ela pode constituir uma nova família. Volto a dizer, conforme disse o padrão do apóstolo Paulo, que seja no Senhor. Amém? Então, a palavra, ela nos dá essas diretrizes para que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para a paz. Amém? Então, quero trazer essa palavra, uma palavra de conhecimento, né, que eu acredito que vai esclarecer dúvida para muitas pessoas. E então, que esse texto foi oportuno para nós estarmos falando isso, né, e eu espero que o Espírito de Deus venha falar mais aos vossos corações e venha consolar o seu coração, né? A pessoa entra num relacionamento buscando que as coisas venham a dar certo, mas por situações aí que a vida às vezes faz, uma pessoa deixou, foi viver a sua vida e aí você é crente, você foi a parte ofendida e agora estou condenado a viver sozinho. Não é isso que Deus tem para você. Deus, ele tem vida e vida em abundante. E no Senhor, dentro dos padrões estabelecidos para o Senhor, Deus tem coisas boas para nós, porque Ele é um Pai amoroso, que conhece a nossa estrutura. Amém? Então, que o Espírito de Deus fale mais com vocês, e eu agradeço essa oportunidade, e na semana que vem estaremos dando continuidade aqui no Sermão do Monte. Amém? Deus abençoe muito a sua vida e guarde a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom.